Olá! Hoje, nessa nossa conversa, vamos mergulhar fundo em Gênesis 4. Sabe, a história de Caim e Abel, que todo mundo acha que conhece. Mas tem muito mais ali. Ah, sim. É bem mais complexa do que parece à primeira vista, né? Exato. E não é só o assassinato. A gente vai olhar a maldição de Caim, a descendência dele e também o outro lado, a linhagem de Sete que surge depois. Para isso, a gente está se baseando em algumas análises, comentários teológicos que ajudam a desembaralhar esse relato, né? Isso. A ideia é entender os eventos, os personagens e o que isso tudo significa teologicamente falando. É. O que essa passagem revela sobre fé, sobre o pecado, a natureza humana mesmo, justiça, misericórdia. E até sobre como a civilização começou, né? Já com conflito, com essas tensões todas. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Os nascimentos em Gênesis 4, versículos 1 e 2. Primeiro vem Caim. O nome as fontes sugerem pode ser possessão, adquirir. Talvez a esperança de Eva, né? Pensando na promessa lá de Gênesis 3. Pode ser. E logo depois Abel, um nome que já soa diferente. Sopro, vaidade, algo mais efêmero. E as profissões deles também já indicam caminhos distintos, né? Caim, lavrador da terra. Abel, pastor de ovelhas. Sim, um começo ali do tal mandato cultural de cuidar da criação. Mas logo vem o ponto de tensão. As ofertas. Versículos 3 a 5. Ah, esse é um ponto crucial. Caim traz do fruto da terra. Assim, meio genérico, talvez. É o que parece. Já Abel, o texto diz que ele traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Parece que ele escolheu o melhor. Exatamente. E o resultado é que Deus se agrada de Abel e da oferta dele, mas não de Caim e da sua oferta. E por quê? Só porque um era animal e outro planta? Olha, as análises apontam que não é só o quê, mas como e principalmente quem. A qualidade da oferta de Abel indica uma atitude diferente. E textos depois, tipo Hebreus, 1 João... Chamou Abel de justo, né? E Caim de alguém com obras más. Isso. O ponto-chave que ressaltam é: Deus olhou primeiro para a pessoa, para o coração, para a fé, ou falta dela, depois para a oferta em si. Faz sentido. E a reação de Caim a essa rejeição é, nossa, muito forte. Sim, o texto diz que ele irou-se sobremaneira e o semblante descaiu, ficou furioso e de cara amarrada mesmo. E Deus não ignora isso. Ele vai falar com Caim, né? Versos 6 e 7. Pergunta: por que você está assim tão irado? É uma abordagem direta. E aí Deus coloca a escolha na frente dele. Se fizer o bem, não será aceito. E o alerta sobre o pecado é impressionante. Muito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É a primeira vez que o pecado aparece quase como uma entidade, uma fera esperando para atacar. Uma personificação forte, sim. E a ênfase é na responsabilidade de Caim. Ele deveria dominar esse impulso. Essa ira dele, as fontes sugerem que era uma mistura, né? Inveja do irmão. Uhum. E um ressentimento contra Deus também, provavelmente. É um alerta. Se não controlar, o pecado escala. Começa na emoção, mas pode levar a atos terríveis. E, infelizmente, foi o que aconteceu. O aviso não adiantou. Verso 8. Trágico. Caim convida Abel. Vamos ao campo? Uma premeditação aí, né? Parece que sim. E lá, ele mata o próprio irmão. O primeiro homicídio. Que peso isso tem? E, de novo, a voz de Deus. Como foi com Adão e Eva, Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? Não porque Deus não soubesse, claro. Não, a pergunta busca a consciência, né? Uma chance de confessar, talvez. Mas a resposta de Caim... É fria, desdenhosa até. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Nossa. Mostra o quanto o pecado já tinha avançado ali. O coração endurecido. E a consequência vem logo. A imagem do sangue clamando da terra. É muito poderosa. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Mostra a gravidade perante Deus, o dono da vida. É o conflito das linhagens da serpente e da mulher se tornando visível, sangrento. Daí vem a sentença, a maldição, versículos 11 a 16. Caim é maldito desde a terra. Ou seja, a própria terra, que ele trabalhava, agora se volta contra ele. Não vai dar mais a sua força, seu sustento pleno.
E o destino dele, fugitivo e errante pelo mundo. Uma alienação completa da terra produtiva, da família, da presença mais óbvia de Deus. Uma vida de instabilidade total. E Caim reclama. Diz que o castigo é pesado demais, que qualquer um que o encontrar vai matá-lo. E é interessante que mesmo nesse momento, depois de tudo, tem um sinal da misericórdia É divina. verdade. Deus coloca um sinal nele, não para marcar a culpa, mas para proteger. Exato. E ameaça a vingança 7 vezes maior para quem o matasse. Talvez para evitar um ciclo sem fim de violência, olho por olho. Mesmo assim, Caim se retira. Vai para a terra de Nod. Um nome que significa justamente isso: errância, vagabundagem. Ele vive o nome do lugar. E a história continua, mostrando a descendência de Caim. Ele tenta afincar raízes, né? Constrói uma cidade, chama Enoque, nome do filho, Uma busca por estabilidade, talvez, contrariando a sentença de ser errante. e os descendentes dele desenvolvem habilidades. Sim, Jabal, pai dos que habitam em tendas e tem gado, vida nômade organizada. Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta, a música. E Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A metalurgia, a tecnologia. Então tem um avanço cultural, tecnológico ali. Sem dúvida, a civilização, as artes, mas ao mesmo tempo parece que a parte moral. Degringola. Lameque, um descendente, toma 2 mulheres. A primeira menção de poligamia. E pior, ele se vangloria de uma vingança desproporcional. Ele mata um homem por tê-lo ferido e diz que será vingado 77 vezes, distorcendo aquela proteção que Deus deu a Caim. É uma escalada clara da violência e do orgulho, né? Se afastando cada vez mais de Deus. Exatamente, e o texto faz questão de contrastar isso. Logo em seguida, nos últimos versos do capítulo 4, fala do nascimento de Sete. O substituto de Abel, como Eva mesma diz. O nome Sete significa concedido, posto no lugar. E quando nasce Enos, filho de Sete, o texto diz algo fundamental. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Isso é importante. O início do culto público organizado. É o que muitos intérpretes veem ali. O começo de uma linhagem que busca a Deus ativamente. Em contraste com a de Caim, que parece focar mais no desenvolvimento humano, mas a parte de Deus. E com essa crescente violência. Ficam bem claras as 2 trajetórias da humanidade começando ali, então. Sim, 2 caminhos se definindo. Um marcado pelo avanço cultural e tecnológico, sim, mas também por autonomia de Deus e declínio moral. E outro, o de Sete, centrado na adoração, na fé e em invocar o nome do Senhor. Recapitulando, então. A gente viu essa tragédia familiar dar o tom, a humanidade se dividindo, fé contra incredulidade, o pecado crescendo quando não é dominado, E também a justiça divina lado a lado com uma misericórdia surpreendente, né? e como a própria civilização já nasce com essa dualidade. Exato. Desenvolvimento e conflito desde o início. E talvez uma reflexão final que as fontes nos provocam é como essa narrativa tão antiga, desses 2 caminhos, um focado no progresso humano, às vezes até brilhante, mas talvez autônomo demais, e outro focado na busca por Deus, na adoração, como isso ainda ecoa hoje. Nas tensões que a gente vive, né? Nas escolhas individuais e como sociedade, o que a gente considera progresso de verdade? E qual o lugar de Deus nisso tudo? Ou se ele tem lugar? E é uma questão que fica, com certeza, uma história antiga, mas com perguntas bem atuais.